Agora a gente fala de eleições 2026. O Partido Novo oficializou a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República. O partido ainda não definiu quem será o vice-candidato, aliás, o candidato a vice-presidente na chapa. Durante o evento, Zema afirmou que pretende se apresentar como uma alternativa à polarização política. O candidato também defendeu o combate ao crime organizado, mudanças no funcionamento do Supremo Tribunal Federal e uma reforma administrativa e uma nova reforma da Previdência. Tem uma reforma administrativa que nós vamos precisar fazer, vamos precisar rever a reforma da Previdência, expectativa de vida cresceu, a conta não fecha, pauta impopular, mas necessária, e vamos fazer também revisão de programas sociais, que tem muita fraude, e eu sou totalmente contrário, como eu já falei, a pessoas que têm ofertas de emprego e se recusam a sair do programa social. Berenice Leite de volta comigo aqui no telão. As propostas dos agora candidatos à presidência vão surgindo. E esse é o momento de apresentar, então, seus projetos políticos e deixar de lado um pouco essa rivalidade, né? Começar a falar de si e deixar de falar dos outros. Pelo menos é isso que o eleitor espera. A gente tem percebido aí, inclusive, apresentando-se como uma terceira via, Romeu Zema e também Ronaldo Caiado, ambos já oficializaram suas candidaturas. No entanto, o posicionamento, principalmente do candidato do PSD, tem sido mais de ataque em relação ao outro candidato de direita que, por hora, tem mais chances nas pesquisas. Eu estou falando, claro, de Flávio Bolsonaro. Importante que essas terceiras vias, né, saibam se posicionar nesse momento, porque, sob esse ponto de vista, os eleitores dessas terceiras vias, no segundo turno, terão que optar, né? E a nossa eleição continua muito polarizada, apesar de pesquisas apresentarem o nome agora tanto do Caiado quanto do Zema como reais competidores ali, né, apresentando uma certa competitividade contra o presidente Lula numa situação de segundo turno, mas a realidade é que eles não têm chance de chegar no segundo turno, pelo menos por hora é o que mostram as pesquisas, né, o recorte do momento, como essas próprias pesquisas detalham. E é importante também se dizer, Daniel, que há uma percepção, principalmente nós da imprensa, com relação ao posicionamento, né? O Romeu Zema, ele, depois de ter ali, né, ter sido várias críticas ao senador Flávio Bolsonaro, quando aquele áudio do Flávio com o Daniel Vorcaro veio à tona, a denúncia lá do Intercept Brasil, ele recuou justamente para não causar aí um desgaste entre o Novo e o PL, que em muitos estados estão se apoiando justamente para eleger mais candidatos de direita no Congresso Nacional. Então ele recuou nesse sentido e já do outro lado nós temos o Ronaldo Caiado, que já tem até apelidos, né? Vários apelidos que ele tem dado aí para o Flávio Bolsonaro, o que demonstra que talvez num segundo turno há uma tendência dele apoiar ou o candidato petista ou apoiar o voto em branco, o que seria muito ruim. Nós tivemos pelo menos 20 milhões de pessoas que anularam o seu voto, né, nas últimas eleições, e certamente, né, o que nós percebemos aí, que esses candidatos que se apresentam como terceira via, há uma divisão. E tem o Renan também, Renan Santos, do Missão, né? Então, a expectativa é que nos primeiros debates a gente vai ver qual será aí o posicionamento deles. É bem verdade que o Lula parece que está cogitando a possibilidade de não participar, e aí todos os canhões serão voltados para quem? Para Flávio Bolsonaro. Então é importante se dizer para onde vão os eleitores desses que apresentam como terceira via, para Lula ou Flávio Bolsonaro. Isso pode decidir uma eleição. Nesse sentido, eu trago aqui a opinião da nossa audiência. O Alex Bonan escreveu o seguinte: tem gente querendo realmente mudar o Brasil, mas o populismo só vê dois. Diga, Suana. Veja, eu respeito o Zema. O Zema foi um excepcional gestor no seu governo em Minas Gerais. Então, isso é respeitável. Agora, no entanto, esse discurso que ele traz da terceira via é um discurso que não emplacou em 2022 e não vai emplacar agora, o que explica talvez o seu baixo índice eleitoral até agora, porque está sendo apresentado nas pesquisas. Por qual razão? Para mim, parece muito evidente. O Zema, ele se apresenta melhor
sendo o polo oposto, e não uma terceira via. Porque o que fica muito claro para todos nós é algo que é bem evidente. O que nós temos é um governo e um conjunto de indivíduos que estão dizendo assim: nós somos contrários a esse governo, não porque existem questões pontuais que nós discordamos, mas porque nós discordamos em essência. Ora, se todos discordam em essência e querem se apresentar, quando eles dizem que são terceira via, o que eles estão dizendo é que nós somos uma via alternativa única e exclusivamente por inveja daquele que está em primeiro lugar. Não é assim que se faz política de oposição, não é assim que se muda, apresenta um projeto de país para mudar um país. Se vocês querem realmente fazer uma alternativa, a alternativa eu posso dar uma dica. Façam o seguinte: ao invés de estar um falando mal do outro, sentem e façam uma carta de intenções, façam um projeto coletivo, coloque de uma maneira transparente qual é o compromisso que um tem com o outro. Digam, por exemplo, que haverá uma reforma política. Posso dar uma dica de reforma política? Que inclusive foi proposta por um dos candidatos: acabar com a reeleição presidencial ou a reeleição para os executivos. Entrar já com um projeto para acabar com essa palhaçada. Porque é um dos elementos que só destrói a sociedade brasileira, que passa o tempo inteiro vivendo um governo que pensa na sua reeleição durante 4 anos, ao invés de governar o país. Essa é uma carta, é uma proposta que poderia ser feita. Fazerem um acordo para dizer quais são os pontos essenciais da economia, da política e da política externa. Isso é o que deveria ser feito. E depois de ter feito esse pacto, definir um projeto de país comum e dizer o que cada um vai fazer dentro desse projeto. A partir daí vocês teriam, sim, uma alternativa. E a alternativa não seria por inveja daquele que está em primeiro lugar, mas a alternativa seria em relação a tudo que está sendo colocado aí que vem destruindo o povo brasileiro. É isso que é fazer política, com todo respeito a vossas excelências. Agora, Suano, esse debate em torno da chamada terceira via, ele é bastante longo, já tem um histórico. Eu vou trazer justamente um levantamento aqui com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral que mostra que nas disputas presidenciais anteriores, os candidatos que se apresentaram como uma alternativa, a chamada terceira via, não conseguiram romper com o padrão que divide aí os votos da população entre duas candidaturas antagônicas, assim como nesta eleição. Por exemplo, em 2014, quem mais se aproximou de conseguir furar essa bolha aí foi a Marina Silva, que na época estava no PSB, hoje está na rede, chegou perto de avançar o segundo turno, depois de assumir a candidatura no lugar do Eduardo Campos, mas acabou fora na reta final. A eleição acabou sendo decidida entre PT e PSDB numa repetição de disputas desde 94, 98, 2002, 2006 e de 2010. 2018 e em 2022 também, por exemplo, Berenice Leite Ciro Gomes, que estava no PDT, atualmente no PSDB, e a Simone Tebet, que estava no MDB, agora está no PSB, ficaram bem distantes dos dois primeiros colocados. Quero te ouvir, Berenice. Terceira via é uma via? É viável? Sem querer ser redundante? É viável, mas o problema, Daniel, é que a polarização no nosso país, ela já existe, já se implantou há muito tempo. Então, como nós temos sempre mais de 2 candidatos, né, isso só se afunila no segundo turno, é importante observar esse eleitor que quer não quer nem o PT, nem o PL, não quer Flávio, não quer Lula, prestar atenção no posicionamento desses que eles vão votar agora, no primeiro turno. Nós temos, por exemplo, Renan Santos, que é o candidato do Missão, e que me chama muito a atenção porque ele se apresenta como um candidato de direita, mas ele concentra muito sua energia a críticas do principal, né, defensor das bandeiras da direita, do conservadorismo. Então, isso é um tanto quanto contraditório. O eleitor, né, ele tem que avaliar isso, porque na última eleição, e aqui exemplifico, nós tínhamos ali a candidata Simone Tebet, né, que era uma terceira via, à época do MDB, e que durante os debates, ela concentrou as suas críticas, as suas perguntas, principalmente contra o PT, contra o presidente Lula. Mas em um determinado momento ela mudou o seu posicionamento, não só ela, como também a candidata Soraya Tronic, vocês devem se lembrar, né? E ali nós acabamos percebendo que todos os candidatos estavam voltados para tirar o principal
candidato da direita que tinha chances de vencer as eleições. A própria Simone Tebet acabou se tornando ministra do governo Lula, né? E ela chegou a ser questionada, antes ainda dela declarar o seu apoio no segundo turno ao candidato petista, ela chegou a ser questionada, mas por que você mudou o posicionamento? A senhora está almejando aí algum cargo, algum ministério? E é claro que ela negou, mas hoje o que nós vimos na realidade foi essa, né? Ela acabou ali fazendo um acordo e isso lhe rendeu um ministério. Hoje ela é candidata ao Senado e, claro, usando do capital político de estar à frente de uma pasta importante para tentar aí representar a esquerda no Senado a partir do ano que vem novamente. Vou trazer como enxerga a nossa audiência essa questão, Berenice e professor Marcelo Suana. Maria Célia Siqueira escreve: essa polarização mostra como o país está sem rumo e desorganizado. Na avaliação dela, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua mensagem, que é sempre muito bem-vinda, participando aqui do nosso debate também. Maria Célia Siqueira. O PSD oficializou a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, foi confirmado como candidato a vice-presidente. Durante o discurso, Caiado criticou o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, assim como disse a Berenice Leite há pouco. O candidato afirmou que não se envolveu em casos como Mensalão, Petrolão, Banco Master e desvios no INSS. O ex-governador também defendeu o endurecimento do combate ao crime organizado e afirmou que a segurança pública será uma das principais bandeiras da campanha. Bom, e o PL lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência no último final de semana, não é, Marcelo Suano e Berenice Leite, sem a definição de um vice ou uma vice para a chapa. E segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o nome do senador astronauta Marcos Pontes passou a ser considerado para ocupar a posição, Berenice. Conforme o site Valor Econômico, Pontes esteve com Valdemar na última sexta-feira em São Paulo. Procurado pelo jornal, Valdemar evitou confirmar que a composição da chapa tenha sido tema da reunião, mas elogiou o senador e afirmou que o nome dele é excelente para tudo, Berenice. É claro, o presidente do partido não vai falar mal de um senador que representa a sua legenda, mas é quase que mínima ou zero a chance do senador astronauta compor essa chapa com o senador Flávio Bolsonaro. Até porque existe um alto índice de rejeição ao seu mandato no Senado, né, Daniel? Nós que acompanhamos a política aqui em Brasília e temos a percepção também das pessoas que se manifestam nas redes sociais, há uma cobrança muito grande por parte deste senador, o Marcos Pontes, que foi ministro do governo Bolsonaro, e ele é cobrado, inclusive, por posicionamentos que teve ao longo desses últimos 4 anos, quando ele colocou ali o seu nome à disposição para ser presidente do Senado Federal, sem o apoio da própria legenda, do próprio PL. Ele disse à época que era um candidato independente, acabou dividindo os votos, né, e chancelando a vitória de Davi Alcolumbre à presidência do Senado Federal. Não que eu esteja aqui colocando na conta dele a eleição do Alcolumbre, até porque o próprio PL votou em Alcolumbre. Mas o fato é que a própria legenda não apoiou Marcos Pontes nessa candidatura à presidência do Senado. E por que isso é importante? Porque a gente percebe que nem a legenda, nesse sentido, acredita que ele teria ali essa capacidade, né? Senão teria o apoiado. Acredito que o nome de Daniela Marques é o nome mais bem visto nesse momento e que está sendo testado. Eu tive uma conversa ontem ainda com uma pessoa próxima de dentro do PL e esses interlocutores relatam que ela está sendo testada. Por isso tem aparecido em diversas lives, sempre ao lado do Flávio Bolsonaro, e a popularidade dela tem aumentado ao longo aí desses últimos dias. Vamos lembrar que não tem nem um mês que ela começou a dar entrevistas, e aqui, quando ela esteve conosco, nossa audiência também, né, ficou muito contente com as respostas. É uma mulher inteligente, capacitada, mas para finalizar esse comentário, o que eu posso dizer é que o PL, sim, está avaliando, né, ou uma chapa pura, e o caso de Daniela Marques só depende do partido dela, que é o Republicanos. Quero te ouvir, Marcelo Suano. Eu preferiria, no caso de participar de uma campanha eleitoral, de uma disputa acirrada, que não fosse uma chapa pura, para fazer uma composição que poderia arrastar. E tem mais um detalhe.
dificilmente será eleito presidente da República que não compor com um centrão. Tá? Isso é essencial. Levantar a hipótese do astronauta Marcos Pontes, ele é um indivíduo que tem uma determinada notoriedade, mas algumas pessoas brincam dizendo até que se porventura uma chapa como essa fosse eleita, o Brasil governaria até no mundo da Lua. Não sei o que querem dizer com isso, mas certamente são pessoas que não aprovam, talvez uma chapa pura não seja adequada. Ora, o fato de ninguém ter o seu vice definido só demonstra a confusão que está o processo eleitoral brasileiro, em especial a confusão que estão os opositores, porque eles não definiram, afinal de contas, quais serão as estratégias usadas dentro de um projeto de governo para compor e se contrapor ao governo que aí está. A questão é simples, Daniel. Não é muito complicado. Nós temos uma máquina que está governando o Brasil. Essa máquina independe de quem está governando. Se você quiser se contrapor a ela, você tem que apresentar um projeto de país e tem que ir contra a máquina. Qual é o grande problema que a gente tem? É que todos aqueles que se diz como alternativo, na realidade, ele não quer mudar a máquina. Ele só quer chegar ao poder para dizer: eu consigo fazer a maldade de uma forma mais suave ou mais bonita, com uma estética melhor. Essa é a questão. Ou as pessoas se contrapõem à máquina e produzem uma proposta de governo para mudar a história do Brasil, ou então nós teremos a mesma coisa. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.